partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, a terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-a morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias desse acontecimento. Agora, no mesmo Atos 5, no versículo 29. Desde o 28. Expressamente vos ordenaram que não ensinassem nesse nome. Contudo, enchesse Jerusalém das vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos diante de Ti nosso coração, nossa mente. Cuida de nós, ó Pai, e seja o Senhor conosco, para que nós tenhamos graça e paz no nosso coração para Te adorar. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido para estar aqui. E esse privilégio é maravilhoso demais para nós. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Alegremos no Senhor nessa noite. Obrigado por tudo, sem palavra para Te agradecer. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, amém? Amém. Todo mundo usa essa palavra para falar de dízimo e oferta. Mas o sentido dessa palavra não é dízimo e oferta. O sentido dessa palavra é muito mais profundo. Então, as pessoas hoje está acontecendo o que aconteceu nessa palavra. Nisso aqui, naquele ato que aconteceu. Que é ato dos apóstolos, isso aconteceu naquela época. Então o povo fala assim: ah, mas isso só acontecia no Antigo Testamento. Não, é no Novo, ato dos apóstolos. Ato dos apóstolos é o 5º evangelho. Pode ser considerado o 5º evangelho. Porque foi aquilo que os apóstolos receberam de Deus e viveram e testemunharam da glória de Deus. E aqui, Ananias e Safira, eles agarraram-se às suas posses naquele momento. A pessoa não precisa de prometer nada para Deus. Deus sabe o seu coração. Deus sabe o que você precisa e Deus sabe aquilo que você está disposto a oferecer. Então a pessoa agarra aquilo que ele tem e esquece que tudo foi Deus deu, né? Isso é em respeito a todas as áreas da nossa vida. E hoje, antes de eu receber a mensagem, Deus já tinha colocado essa mensagem de gratidão no meu coração. E eu, com essa gratidão no meu coração e através dessa palavra, Deus já tinha ministrado que nós somos ingratos. Nós queremos
usar as coisas de Deus para nos engrandecer. Porque tudo que somos e tudo que temos é de Deus, né? E a gente às vezes concorda com as outras pessoas de mentir. Não somente os cônjuges. Concorda com a mulher, concorda com o marido, e o marido concorda com a mulher para mentir. Nós não precisamos concordar em mentira. Nós podemos posicionar. Nós só podemos falar, não, isso não é verdade. Então hoje é muito fácil mentir, né? Eu tenho pregado muito sobre isso. As redes sociais é um ênfase de mentira. Já começa pelos vídeos e as postagens. Às vezes a pessoa está todo quebrado, está todo moído, está ruim no casamento, está tudo, ele posta lá super feliz. Aí a pessoa que está ali, que vê aquilo ali, ele quer ter a vida igual está lá. Mas só que lá é uma fake, que é o apelido que puseram na mentira, né? O filtro, a pessoa é muito bonita, o outro quer ficar bonito igual ele, quando ele olha no espelho não está bonito. Mas ele põe no filtro que ele está bonito. Ele põe lá na rede social que ele está bonito, mas quando ele vai olhar no espelho que está feio, ele começa a esmorecer com a vida. Isso é normal, é natural. Então a gente tem que olhar no espelho como nós somos. E nós somos lindos porque Deus nos criou assim. Quando a gente acha que a gente é feio, a gente começa a desagradar a Deus. Então isso aqui é sobre tudo isso, né? Então aqui esse casal, eles queriam fingir uma coisa que eles não eram. Eles não queriam oferecer tudo para Deus. Eles não queriam dar tudo para Deus. Eles queriam, falou diante das pessoas que eles iam entregar tudo para Deus. Mas quando eles foram entregar, eles iam ter parte daquilo que eles falaram que iam entregar. Você não precisa prometer. A gente não precisa prometer nada para ninguém, mas a gente tem que cumprir. Por isso agora eu falei com a ele da caixa de bombom, né? Então a gente não pode prometer aquilo que a gente não vai cumprir. Hoje em dia os filhos não acreditam nos pais, que os pais prometem aquilo que não pode dar. Eu nunca prometi para os meus aquilo que eu não podia dar. Também eu não podia dar nada. Eu punha o dinheiro desde as contas porque tinha para pagar, né? Quando eu estava separada, quando eu separei, eu não escondia a real situação em que a gente vivia. Eu chamava eles, tem 2 filhas aqui, chamava essa aqui, e punha as contas na mesa e falava o tanto que eu estava ganhando e o tanto que nós tínhamos para pagar. Nunca que tinha dinheiro bastante para pagar as contas, e toda a vida Deus multiplicou, porque sempre nós vivemos bem, nunca deixava pagar conta de água, conta de luz, nunca deixamos de comer carne, né? Nunca deixava nada, tudo que os meninos precisavam na escola, Deus provia para nós. Amém, Jesus. Amém? Às vezes aumentava o horário de serviço, né? Que era costureira, quando mais trabalhava, mais ganhava, aí eu embrenhava no serviço. Mas tudo isso, a gente precisa confiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá enquanto dorme. Não precisa fingir para Deus. A pessoa faz aquela oração bonita na igreja e chega na casa e não tem nada bom. Não adianta. Nós precisamos ser real, né? As pessoas toda a vida ficavam encabuladas como que eu tinha coragem de morar na igreja, que todo mundo conhecia minha vida. Mas Deus conhece a nossa vida. Então qualquer lugar que nós tivermos, se nós tivermos necessidade, Ele vai nos ajudar. Mas também Ele conhece toda a nossa vida. E Ele tem capacidade para transformar qualquer situação de acordo com a vontade dEle, que tudo seja bênção. Então nós não precisamos mentir nem fingir, porque o que importa é obedecer a Deus e não obedecer a homens. Então as pessoas tentam forjar uma coisa que não são. E essa palavra é para hoje. Essa palavra é para nós hoje, para nós não ser enganados com isso. Forjar uma coisa que nós não somos, para que as pessoas vejam outra pessoa que não somos nós. Se nós formos real e autênticos, nós vamos receber o favor de Deus. Porque importa é obedecer a Ele. Se Ele tem na palavra dEle a verdade, nós precisamos obedecer, né? Porque as pessoas acham que podem enganar as outras pessoas. Nós, mortais, nós podemos ser enganados facilmente. Mas o Senhor não é. E o Senhor não é. Hoje eu estava comentando
sobre o quanto Deus dá direção, às vezes, para a liderança espiritual, e hoje as pessoas não acreditam, porque eles querem acreditar naquilo que eles querem, não a direção de Deus, né? E às vezes quando acontece, a pessoa acha que é maldição lançada, que é inveja. Não, é fruto da desobediência. Esses aqui morreram fruto de quê? Da desobediência. Mas eles meio que prometeu. Nem era Deus que prometeu. Nem Deus pediu eles nada. Deus não pede nada. Ele só quer saber se nós somos gratos. Ele não pede nada em troca. Deus tem prazer em nos abençoar. A graça do Senhor é sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para nós. Deus tem uma vida nova para nós. Deus tem um amor incondicional para nos dar aquilo que precisamos. Mas hoje é tanto show, é tanto coisas bonitas, coisas para nos interter, e a gente interte e para de vigiar, e a gente acaba prejudicando a gente mesmo com tanta coisa. Hoje tem muita coisa bonita para nos enganar, para nos distrair, mas Deus tem tanta coisa para nós quando nós firmamos nele. E hoje, estudando a palavra, e Deus fala com a gente na palavra, e Deus me falou sobre a obediência. E Ele falou comigo no livro de Josué. Eu estava lendo o livro de Josué. E às vezes uma pessoa desobedece e a gente não presta atenção, não vigia. E a gente acaba sendo prejudicado também. E obedecer também vale para nós e para a nossa descendência. Porque um soldado foi para a guerra, e os despojos de ouro e prata seria para eles. Mas tinha aqueles despojos de ouro e prata que era as imagens de escultura, que não era para eles pegar e levar. Aí Acã pegou e levou, e escondeu. Enterrou dentro da tenda dele. Aí eles começaram a perder a guerra. Quando eles começaram a perder a guerra, que Josué foi orar, jejuar, colocou cinza sobre a cabeça. Aí Deus falou: tira a sorte para ver quem está desobedecendo. E eles descobriram. Eles mataram Acã, a família dele, e todo o gado de Acã, e todas as ovelhas de Acã, e todos os camelos de Acã. Mataram a pedrada e colocaram fogo. Então a descendência sofreu a consequência daquele líder daquela casa. Então em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com ele, pois vela pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, quando a gente obedece à direção de Deus, através de quem nos guia, nós estamos num patamar, nós estamos numa vida diferenciada com Deus. O que importa é obedecer, porque às vezes Deus dá uma direção, depois manda para dar outra. Deus deu a direção do povo atravessar o deserto, era para ser de 4 meses, eles ficaram 40 anos. Quem estava dando direção desse cara andando ao redor? Era Deus. E todo mundo seguiu Moisés. Porque se eles não tivessem seguido a liderança. Mas hoje nós temos dificuldade de seguir uma liderança. Por quê? Porque às vezes Deus pode mudar o curso do nosso caminho. E quando chegou na hora de atravessar o Rio Jordão, falou: esse e esse vai ficar nessa terra. E só esses e esses vai atravessar o rio. Hoje o povo não quer. Então tem uns que vai atravessar o rio, mas tem uns que vai ficar antes do rio. E se a gente não obedecer e tentar atravessar o rio, a gente vai morrer afogado. Porque a água só vai abrir para aqueles que estão na direção de atravessar o rio. Então nós precisamos ter a liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
E o importa é obedecer a Deus e a liderança que vem de Deus para nossas vidas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender que o ser humano é falho, mas Deus às vezes usa as coisas falhas do ser humano para que nós possamos entender que Ele pode fazer a hora que Ele quiser. É Ele que cuida, Ele que muda a direção da nossa vida. E Ele quer obediência, Ele não quer sacrifício. Mas nós precisamos dele, porque nós que somos pecadores. E Ele conta conosco para estar junto, para reunir, para receber dele. Porque os maiores milagres foi acontecido no tempo de Jesus, quando estava reunido em nome dele, no meio dele, está ele. Todos os grandes milagres de transformação na nossa vida acontecem quando nós nos reunimos. Hoje, depois da pandemia, as pessoas acham que não precisam de reunir. É agora que nós temos que reunir, que nós ficamos um tempo sem reunir. A gente sabe como é ruim ficar sem reunir. A minha turma não ficou, porque nós não paramos, né? Porque Deus deu uma direção que nós não precisávamos parar. Amém. Que a peste não sobrevive sobre nós, porque nós estávamos obedecendo. Mas quando as igrejas fechou e não abriu mais, eu estou pregando isso porque Deus está vindo outro reboliço grande nas igrejas. Porque Deus queria falar com a igreja não ouviu Deus. No tempo da pandemia, Deus parou as igrejas, Deus parou o show, Deus parou o trabalho, Deus parou as escolas, porque Deus queria falar. E muita gente não ouviu Deus. E Deus vai ter um tempo difícil agora também, de novo. Eu tinha falado isso, porque nem quem estava muito próximo de mim, né, Jonathan? Minha família que está aqui, acreditou, mas não sabia que ia vir tão rápido. Deus falou comigo que as igrejas estavam cheias de show. Ele parou o show e parou. E Deus agora falou que agora ele também está triste, porque ele parou todos para ouvir ele. Só que as pessoas querem ouvir quem tem dinheiro. As pessoas querem frequentar igrejas grandes. As pessoas querem aquele show bonito, jogo de luz. Aquele que canta bem, aquele que está meio desafinado, aquele que não serve para cantar. Aquele que não sabe tocar excelentemente não serve para tocar na igreja. Aquele que não sabe orar aquela oração que hipócrita aquela hora, não pode orar na igreja. Aquele que não chega com um carrão na porta da igreja não serve para ser um obreiro. Não, a vida dele não deve estar com Deus, não, porque ele não tem um carrão. Então Jesus não era Deus, porque ele andava a pé. Então hoje nós precisamos entender. Eu estou aqui não é porque Deus mandou começar do zero de novo, por quê? Porque eu sou Noé dessa época. Amém. Deus falou comigo, eu sou Noé dessa época. E aqueles que quiserem entrar na arca vai ser salvo. Amém. Glória a Deus. Porque na arca não vai entrar a multidão. Na arca vai entrar quem quer obedecer e seguir a direção de Deus. Então é a obediência. Porque aqui Deus pede para nós obedecer a direção do Espírito, a direção dele. Hoje as pessoas pegam as pregações na inteligência artificial e pregam e acham que está tudo bem. A direção é do Espírito. É obedecer a Deus em espírito, mesmo que a gente não está querendo, mesmo que o coração está apertado, mesmo que as coisas estão difíceis, mas Deus nos fala. E Ele fala ao nosso coração, obedeça nessa noite. Amém. Não olha para a multidão, nem para o jogo de luz, nem para a igreja cheia, a igreja bonita. Ele tirou a igreja de debaixo do pau e colocou a igreja bonita. Mas quando é que Ele colocou uma igreja bonita? Mas Ele me arrancou de lá. Porque Ele falou que eu estava servindo pessoas, não estava servindo Deus mais. E Ele me arrancou de lá. E agora que eu começo a entender qual era o propósito dele de me tirar de lá. Na hora eu revoltei, eu não gostei. Muita gente não gostou, o jeito que foi, que não sei o quê. Mas se não fosse desse jeito, eu não tinha saído de lá. Se não fosse desse jeito, eu não tinha cumprido o propósito de Deus, para o qual eu fui chamada. Eu fui chamada para pregar a palavra. Amém. Eu fui chamada para ajudar, aconselhar e guiar aqueles que querem entrar na arca. Glória a Deus. E a multidão não vai entrar na arca. Porque a multidão manda calar a boca aqueles que clamam. Porque quando aquele cego de Jericó clamava o Senhor,
Em vez da multidão ajudar aquele cego a chegar a Jesus, aquela multidão mandou aquele cego calar a boca. Quantas vezes a pessoa fala com a gente assim: não, mas você não pode fazer isso, não é de Deus, não. Ah, se fosse de Deus, você não estava passando esse aperto que você está passando. Se fosse de Deus, Deus não tinha feito isso com você. Quantas vezes vem ver isso? Ei, Deus permite que nós passamos na prova para ser aprovado. Vocês vão para a escola e falam assim: essa prova eu não quero fazer. Vai tomar bomba. Agora é final de ano. Quem não quis fazer a prova tomou bomba. Então, se nós não queremos passar na prova, como é que nós queremos ser promovidos para entrar no céu? Como é que a pessoa quer entrar na faculdade se você não quer fazer a prova de seleção? Se você não passar na prova glorificando o nome do Senhor, você não vai entrar no céu. É muito claro, mas hoje o povo quer prova. O povo acha que a prova não é de Deus. A prova é de Deus, é permissão dele para nos moldar, nos lapidar, nos tornar pessoas melhores. Pessoas que têm um coração contrito e humilde na presença dele. Aleluia. Ele pode te dar muitas riquezas, mas a hora que nós estiver preparado, ele pode te dar um coração novo. Ele pode te dar todas as coisas. Eu já vi Deus trocando o coração de gente que estava para morrer. Eu já vi Deus tirando de dentro do CTI pessoas diagnosticadas de morte com câncer incurável. Eu já vi Deus fazer curas físicas e curas espirituais. Eu já vi gente na sarjeta, já sem perna para caminhar na muleta, e Deus levantar, e Deus curar, e Deus libertar das drogas. Pessoas improváveis, mas Deus continua o mesmo. A gente julga que às vezes Deus não vai alcançar a pessoa, por pior que ela seja. Deus está disposto a perdoar e a amar e a transformar, e nós queremos ditar regras para Deus. Nós não queremos obedecer, nós queremos que Deus nos obedece, porque nós sabemos muito. Mas a sabedoria da terra, a sabedoria dos homens é loucura para Deus, mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque o mundo quer glamour, o mundo agora, com tudo isso aí, o povo fica preocupado com o chip da besta, todo mundo com o chip da besta na mão. Mas nós temos de vigiar para ele não entrar na nossa testa. Nós vamos obedecer a Deus, rever nossos conceitos, a nossa vida, rever quanto Deus é maravilhoso, que Ele tem nos sustentado, Ele tem nos orientado. Quando a gente acha que não vai dar, e Ele chega com a providência. Eu tive um choque muito grande. E quando a gente tem um choque grande, a gente fica meio paralisado, meio sem direção. Mas eu tive que passar na prova. Mas a fé lança fora todo medo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E nunca é tarde para começar de novo. Aleluia. Porque com Deus, tudo Ele pode fazer. Ele pode reviver aqueles ossos secos e tornar vida. Então nessa noite que nós possamos ter essa palavra, de não concordar com a mentira, de obedecer somente a Deus, não importa a opressão do mundo, porque depois de nós passar, nós vamos receber o galardão. E uma coroa de glória está preparada para nós. Isso não é, gente, coach não. Eu estou falando que primeiro nós temos que obedecer, para depois nós receber. Primeiro nós trabalhamos, depois vem o salário, não é assim? Ou vocês recebem o salário e depois trabalham? Primeiro a gente trabalha, depois a gente recebe. Com Deus primeiro a gente entrega e depois Ele nos dá. Porque quando nós entregamos a Ele, nós falamos com Ele e confiamos nele, que toda necessidade vem dele. E tudo é para a honra e glória do Senhor. E Ele está no nosso meio, amém? Amém. Não precisa de fazer grandes coisas, Ele é o grande. Ele nos abençoa na nossa fraqueza e nos fortalece. Porque Ele tem poder quando nós obedecemos. Quando nós não deixamos influenciar pela mentira, nós não queremos tomar por nosso tudo que temos. Mas quando nós entregamos a Ele, Ele multiplica tudo que nós temos e nos dá de volta muito mais. Amém? E essa é a direção de Deus para a nossa vida.